São Paulo, alô Brasil, de cara com Zé tá indo, viu gente, tá indo, um canal é novo, né, a gente começou um pouco as entrevistas, começamos em dezembro, né, de 2022, um projeto que surgiu aí de um bate-papo de boteco, e aí teve aquela ideia de fazer um podcast falando de uma série de coisas, né, Boteco do Zé, né, Vladimir? Teve uma série de coisas, sentamos com o Vladimir, fizemos várias reuniões, e aí do nada surgiu o De Cara com Zé. Agradecer aqui já o Júlio César, né, que faz a produção aqui junto com o Vladimir Modesto, que são produtores, né, de TV, podcast, enfim. Já conheço o Vladimir há muitos anos, né? Acho que há quase 20 anos. Não que eu seja tão velho assim, né? Não que sejamos tão velhos assim, né, Júlio? Mas... E aí surgiu essa ideia do De Cara com Zé, para a gente falar de temas, diversos temas que acontecem na sociedade brasileira. Já trouxemos aqui cantores, já tivemos aqui com o Fabrício Ramos falando de lá de Triunfo em Pernambuco, né? Falando da música linda do Pernambuco. Já tivemos aqui com o Henrique Raniel, cantor brega, né, do Piauí, que foi um sucesso, né? Foi um sucesso aqui no De Cara com Zé. E também no programa anterior nós tivemos o Robson e Gabriel, né, fazendo o lançamento e contando toda a sua história de música, né, aí, toda a sua história na música, né? Hoje com a dupla formada aí que a gente contou lá no outro, ainda tem aí os takezinhos aí no YouTube, tá bom? E hoje nós temos o prazer de receber o Claudionor Vieira do Nascimento. Ele tem 50 anos, né? Ele é trabalhador na empresa Delga, uma estamparia em Diadema, desde 1996. Ele é formado em Ciências Sociais e é representante dos trabalhadores na Autopeça desde 2005. Em 2008, ele passou a integrar o Conselho da Direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né? Em 2017 assume a coordenação de Diadema, né? Atualmente ele é secretário-geral do sindicato, um cargo que assumiu em 2020. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ele se divide em regiões, né? Tem a matriz que fica em São Bernardo do Campo, né? Diadema tem uma subsede, e Ribeirão Pires, né? E aí ele se divide para organizar os trabalhadores na região do ABC. Claudionor, prazer enorme ter você aqui no De Cara com Zé, né? Começando 2023 bombando, né? Porque trazendo logo o Claudionor, que é um cara aí que é assim, ó, com o presidente Lula, né? Não, nem tanto, mas eu que agradeço o convite, Zé, estou sempre à disposição. Acho que é sempre bom estar falando para as pessoas sobre os temas que são de relevância para o nosso país, para a nossa região, para a nossa categoria dos metalúrgicos do ABC. Então, estou aí à sua disposição e agradeço o convite. Claudionor, você é de que lugar do Brasil? Eu sou de Alagoas, sou do município de União dos Palmares, né? Na verdade, eu nasci num sítio, me criei até os 18 anos na roça e depois eu fui trabalhar na Coca-Cola em Maceió. Depois de lá eu vim embora aqui para São Paulo. O União dos Palmares é aquele que teve aquela questão da inundação, que a cidade mudou de lugar? Não, a cidade não mudou de lugar, mas ela é bastante atingida quando... Ainda é, né? Geralmente quando tem enchentes, tem uma parte da cidade que é banhada pelo rio Mundaú, que acaba sendo bem atingida. A cidade é conhecida mais também como a terra do zumbi, porque é lá que fica o Quilombo dos Palmares. Ah, isso, exato. Quilombo dos Palmares é nessa região aí. E você hoje está no meio, né? Eu sei que você domina vários assuntos, tem bastante conhecimento cultural, música, é poeta, né? Mas essa questão sindical na sua vida começou lá ainda ou aqui? Porque lá você já trabalhou, né? Você falou que já trabalhou na indústria, né? de refrigerante, né? Na verdade, eu tenho a minha família, tinha já um histórico de sindicalismo, né? Assim, um pouco, o sangue corria um pouco nas veias já, né? Tem um irmão que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União dos Palmares.
Antônio Carlos, e que veio a falecer com 27 anos de um acidente automobilístico que junto morreram 8 pessoas na época. E depois eu ainda era muito jovem, depois disso eu fiquei esse tempo, já trabalhava, quando ele faleceu, eu já trabalhava na Coca-Cola em Maceió, e na Coca-Cola eu tentei fundar um sindicato. Mas eu nem sabia como fundar um sindicato. Eu tentei, mas eu nem sabia como que era fazer. Não existia um sindicato que representava Eu acho até que existia, mas como o sindicato... Não atuava, né? Não atuava, não aparecia, nunca vi um sindicato, nunca fez uma assembleia, nunca foi alguém que representasse os trabalhadores, conversar com os trabalhadores lá. Então tinha uns camaradas que se sentiam um pouco injustiçados lá e conversaram comigo, vamos tentar fundar um sindicato. E fizemos uma reunião, mas eu acho que nenhum de nós sabia como fundar um sindicato, e talvez até já existisse um sindicato daquela categoria representativa, mas a falta de conhecimento nosso não nos permitiu avançar para além daquilo. Duas coisas que se confundiram aí. Primeiro, a falta de conhecimento de como fundar o sindicato, e a outra porque talvez existia um sindicato que não atuava e ninguém sabia, né? O que é, assim, muito comum. No Brasil tem mais de 20 mil sindicatos, né? E são poucos aqueles que atuam efetivamente, né? A gente pode citar na região do ABC... podemos citar os metalúrgicos do ABC, né, que tem uma efetividade grande aí na luta pelos direitos dos trabalhadores, bancários, né, os químicos, dentre outros que não tem a mesma organização que os metalúrgicos, até por conta da força, né, que tem a CUT, né, no Brasil, né. E, Claudio Ono, depois você veio para Diadema, né, e já foi direto ser metalúrgico. Como que é essa... Vamos falar da sua história primeiro, para depois a gente falar das histórias. Eu cheguei aqui em 96 e era um ano também muito difícil, tinha pouco emprego, né? Mas eu não sei. Quem era o presidente em 96? Eu acho que era o Fernando Henrique, né? Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acredito que, não sei se é sorte, enfim, eu sei que eu consegui arrumar emprego com 15 dias mais ou menos que estava aqui em São Paulo. Eu entrei nessa metalúrgica. E a minha história começa um pouco por aí, porque 2 meses depois teve uma greve na empresa, uma greve de 5 dias, e eu era louco para participar do movimento, né? E já tinha um pouco... Você já sabia que o sindicato fazia greve? Porque lá você queria fundar o sindicato... Porque eu sabia, no sindicato dos rurais, desse que eu te falei, ele já fazia greve na área da cana, inclusive sofria uma ameaça o tempo todo por isso. E lá você lida com os coronéis naquela época. Aquela região. Então, chegando aqui, teve uma greve de 5 dias na empresa. Já era belga. Eu entrei junto com o pessoal que organizava a greve, para pedir para os trabalhadores que estavam nas máquinas pararem as máquinas e saírem para poder participar do movimento e para as poucas máquinas que trabalhavam. Então, depois eu me pergunto, às vezes, por que eu não consegui, eu não fui demitido Você não tinha estabilidade, momento. Não participava de CIPA, nada? Não tinha nem CIPA constituída na empresa, que fazia pouco tempo que ela estava se organizando. Era uma empresa que vinha da Tamet, que era para ser Tamet, e se tornou Delga. Então, não tinha uma CIPA organizada e foi uma loucura, né? Daquela greve de 5 dias... Ganhamos a experiência de fazer a greve para quem nunca tinha feito greve, e ganhamos o pãozinho do café da manhã que não tinha o de jejum na fábrica. Não tinha. Então, assim, é uma história que parece que a luta parece que é uma coisa, é pouca coisa, mas não é. Os trabalhadores conquistaram ali algo, mas assim, muito pouco perto daquilo que era as reivindicações a reivindicação dos trabalhadores, e aqueles trabalhadores que faziam frente à greve, que encabeçavam ali, que era mais organizado, já tinham vindo de outras empresas aqui e participado de outras greves, eram os que faziam frente, o que conversavam com o gerente, e eu acompanhava, mas eu não batia muito papo com eles nesse momento, até porque não tinha esse conhecimento. Então, as lideranças seguiam e eu os acompanhava. Você era mais um apoio de bastidores ali, orientava quem estava lá na frente. E como que era isso? Não tinha naquela época era um período ainda que os metalúrgicos do ABC começou a ter uma constituição mais no chão de fábrica em 98, né? E como que era? Tinha muita perseguição, assim, porque ninguém entendia, né? O patrão, o patrão, ele é muito bom quando você não reclama, né? Quando reclama, ele acha que você é ruim, né? Era uma coisa louca, né? Porque muitas vezes os trabalhadores
estavam trabalhando assim no final de semana, quase todo último dia da semana, na sexta-feira, demitiam um grupo de trabalhadores. Isso podia estar boa a situação econômica do país, a situação da produção, e tinha uns caras da direção da empresa na época que eram malucos, eles demitiam assim. Chegava, olhava e demitia. Os trabalhadores já ficavam assustados na sexta-feira quando o chefe passava perto deles. E naquele tempo lá... Ficasse olhando muito, né? Já ficava, vai ser eu. É uma loucura. Falar, pô, escapei quando passava por ele, que não era demitido. E tinha também aquela coisa, o trabalhador veio no sindicato, o pessoal ficava sabendo, às vezes demitia. Então... Foi um longo processo de organização para que se alcançasse um nível de organização e hoje fosse uma das fábricas mais organizadas do ponto de vista político. Naquela época, o sindicato dos metalúrgicos do ABC já era um sindicato organizado, mas essa organização que mais conhecida era mais nas montadoras, né? As autopeças, existiam algumas que tinham uma organização lá dentro, mas era uma organização via CIPA, né? Uma comissão de fábrica não existia em muitas empresas aí. Então ver uma empresa fazendo uma greve que não tinha esse histórico era uma coisa assim muito raro, né? Eu acho que talvez até porque na outra empresa já tinha um dirigente sindical que era da outra fábrica, a antiga Tamete, e isso também, alguns trabalhadores que eram transferidos passava assim uma mensagem do que tinha de conquista em uma fábrica, e naquela que estava recém-fundada ali, se instalando, não tinha nada. Então, talvez isso ajudasse os trabalhadores a fazer aqueles movimentos. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ele já era, naquela época, olhando um pouco mais para frente, já era bastante organizado. Agora, as empresas ainda não tinham constituído aquilo que você falou anteriormente, que era a criação da representação interna lá. Em 98 surgiu, né? O Comitê Sindical. Se não me engano, em 98. Como que foi a sua participação lá em 98? A minha participação aí ainda foi mais votando e ficando feliz por ter um representante interno na fábrica, companheiro que já não está entre nós, você talvez já tenha conhecido, o Maluf. Tinha um apelido de Maluf. Chamava de Maluf do bem, né? José Benigno, mas tinha um apelido de Maluf. Então, esse camarada foi quem começou o trabalho da organização no comitê sindical de empresa, que é representação interna. E um pouco mais para frente que eu acabei vindo para o comitê sindical e fiquei um mandato no comitê sindical interno. E na próxima eleição eu já vim para o comitê sindical, mas já fui afastado para ficar trabalhando na representação no sindicato, no conselho da direção do sindicato. E teve toda essa luta, né? Organização, que já era uma situação muito comum em países como a Alemanha, né? Os trabalhadores já existia ali a representação no local de trabalho. E 98, em 2002, e aí o sindicato elege ali pela primeira vez o seu maior representante a presidente da República. Como que foi esse impacto, assim, Você diz quando o Lula se elegeu a primeira vez foi em 2002, né? O movimento sindical já era muito bem organizado, de repente ele tem o presidente da República ali. E aí, por que a pergunta... Vou reformular melhor. Os trabalhadores tinham toda uma expectativa de melhorar a vida, já tinha deputados que representavam os trabalhadores, já existia prefeitos, a cidade de Diadema elegeu o primeiro prefeito, acho que em 1982, né, que foi o Gilson Menezes, o primeiro prefeito do PT. E aí, quando se viu ali um presidente da República eleito, né, que também lutava pela mesma causa, como que foi isso dentro da categoria? As pessoas, agora meu problema está resolvido. Eu acho que, principalmente naquele momento, né, foi um momento de êxtase, assim, uma transição, né? Da alegria, da emoção, do conjunto dos trabalhadores, não só aqui do ABC, né, mas as pessoas que sonharam, que lutaram, que acreditaram nisso, muitas pessoas se viram ali no Lula, né? Porque a história do presidente Lula é uma história que se confunde com a história da maioria da classe trabalhadora brasileira. É um retirante nordestino que metalúrgico, né? Que sai do semiárido nordestino, passa para fugindo da fome, se cria ali com os irmãos e com a mãe, morando em porões de casa. E a gente sabe que é muito difícil, com a desigualdade social que ainda tem no Brasil, mas que ainda era muito maior,
uma pessoa ascender socialmente e passar por um processo desse e chegar à presidência da República. Então, uma história bonita de superação, em que muitas pessoas falam assim: eu posso ser presidente, eu posso ser deputado, eu posso ser... Porque para a elite brasileira, Zé, e para aqueles que nos acompanham, para a elite brasileira, um homem igual o Lula, um homem igual eu, um homem igual você, um homem igual o Vicentinho, um homem igual tantas pessoas que a gente conhece, o Luiz Marinho, estou falando das pessoas que a nossa base conhece, a região conhece. Eles não eram para ser um político. A política, para a elite brasileira, a política foi feita para elas e não para os pobres, para os trabalhadores. Os trabalhadores tinham que participar pedindo voto para eles, mas não sendo parte do processo, se candidatando, disputando a política, ganhando a eleição e transformando a vida do povo e fazendo com que as pautas dos trabalhadores fossem levadas até lá e discutidas. Foi isso que fez o presidente Lula ser candidato. O presidente Lula, na sua história, ele disse que ele não gostava de político. O Frei Chico, que era o irmão dele, que levou ele para a política e para o sindicato, ele não gostava. E depois que ele vira sindicalista, ele vira a maior referência política da história, porque ele fala assim: não basta ser só do sindicato. Ele percebeu em algum momento que a vida dos trabalhadores, ele está representado ali na fábrica, mas ele tem uma vida fora da fábrica, na sociedade. No bairro que precisa de iluminação, que precisa de saneamento básico, do filho que precisa de creche, das pautas macro da classe trabalhadora, que precisava de uma voz no Congresso Nacional que não tinha. Precisava ter alguém que representasse. Então o presidente começou a acreditar nisso e eu acho que é, sem dúvida, um dos maiores estadistas da história recente da humanidade e é uma das maiores lideranças políticas do mundo, presidente Lula. O Lula, sem medo de errar. Pela história dele, ele foi escolhido, na verdade, né? Ele não teve escolha. Escolheram ele porque pela necessidade naquele momento de alguém com a coragem que ele teve, né, para enfrentar, né, não só o capitalismo, mas a ditadura também na época, né? Que era muito recorrente, né, as situações que não era todo mundo que tinha coragem, né, de ir lá e parar uma fábrica. De repente virou o presidente Lula com todo esse espelho das reivindicações que eram feitas da ditadura até aqui, né? Como que é isso? Como que você, na época sindicalista, começando, talvez não conhecia toda a engenharia, mas como que fica assim, como que você imagina que ficou a cabeça dos sindicalistas que estavam hoje no lugar que você ocupa? Aumentaria a cobrança, a responsabilidade? Eu acho que cobra a cobrança, mas o sindicalista ele tem que ter sempre na responsabilidade, na sua consciência, que independente de quem for o governo, é lógico que é importante que tenha um presidente Lula como presidente, mas o presidente Lula, se não tiver também pressão dos sindicatos, cobrança do sindicato, ele não terá força para fazer aquilo e quer atender as pautas das reivindicações dos trabalhadores. Ele mesmo fala isso. De um lado você tem um monte de empresário, um monte de gente fazendo lobby, cobrando as coisas. Precisa ter a pauta dos trabalhadores e sindicatos fortes cobrando que as pautas dos trabalhadores sejam ouvidas. E o presidente, ele é um presidente que nos seus 2 mandatos foi e certamente nesse será um presidente de muito diálogo. Então eu acredito que neste mandato também será de muito e de mais diálogo ainda do que nos outros 2 governos. Dele não que não teve diálogo, mas que tenha mais. E o papel do movimento sindical, seja naquele período ou seja agora, é o papel de ser um sindicato, porque o sindicato nasceu para contestar as coisas, independente de governo. Se o governo é o Lula, se o governo é seja lá quem for, os trabalhadores vão cobrar dos seus representantes, e os seus representantes, seja o presidente, seja o secretário-geral, seja o cipeiro da fábrica, ele vai ter que levar as reivindicações. O cipeiro leva para o representante do comitê, o comitê leva para o sindicato leva para onde tiver que levar, seja se for uma pauta que tem a ver com o poder público local, é com o poder público local, sabe? E nesse sentido, o papel do sindicato é de contestar muitas vezes. E o sindicato nosso, ele é o que é, porque ele sempre foi um sindicato protagonista nesse sentido, contestador, de cobrar, de exigir. O presidente Lula disse que vai corrigir a tabela de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil não pagar imposto de renda. Eu acho que é uma pauta que é importante para toda a classe trabalhadora brasileira, vai pegar a maioria da classe trabalhadora brasileira, e é muito importante para a nossa categoria dos metalúrgicos do ABC. E nós achamos isso muito importante. Uma outra coisa que é muito importante: os empresários, os grandes empresários brasileiros, eles não pagam juros, eles não pagam imposto de renda de juros e dividendos, ganham milhões. E por que o trabalhador tem que pagar imposto de renda do PLR? O cara ganha R$6 mil, um pouco mais de R$6 mil de PLR, que aquilo não é uma renda, sabe?
Não dá para o cara comprar 2 passagens para ir daqui para que está caro hoje para passear, sabe? Ele divide geralmente em 2 parcelas, geralmente é isso. Por que ele tem que pagar imposto de renda disso? É uma discussão que precisa ser feita e ser levada até também o presidente para a gente ver como que fica isso daí. Você falou dessa questão do PLR, participação nos lucros e resultado. Ele tem uma tabela, não é isso? Que quem recebe um PLR até tal valor não paga, passou dali tem que pagar um valor de imposto, né? Se não me engano, até R$6.000, me parece que na presidenta Dilma ele avançou um pouco, e quem ganha até R$6.000 de PLR não pagaria, naquele valor não descontaria, mas é preciso corrigir, mas eu tenho quase certeza que até R$6.000 de PLR não pagaria imposto de renda, aí a partir dali paga imposto de renda do PLR. Eu vou explorar você um pouquinho no que eu comecei desde a história sindical, e nós chegamos, como que pensa o sindicalista durante todo esse contexto político conjuntural que o país passou desde a ditadura militar até aqui. Então, o sindicalista lá em 2002 foi lá, tomou banho lá nas piscinas da frente do Planalto, com aquela euforia, porque você via ali garis, pedreiros, metalúrgico. Era existia o Brasil até 2002, de 2002 para cá viraria outro Brasil. E aí a conjuntura foi colocando algumas situações no país, né? O primeiro governo Lula foi um governo de muita... O governo Lula, né? Primeiro e segundo foi governo de bastante lua de mel, né? Porque o Lula de fato acertou, negociou com empresários, incluiu o índio, o negro, regiões do Brasil onde não existia ali, passou a existir um reconhecimento às regiões quilombolas, né? Criou projetos como Luz para Todos, né? O Bolsa Família, ele abrangia não só receber mensalidades, aquele valor por mês, mas a criança tinha que estar estudando. Muitas pessoas, milhares de pessoas saíram da linha da miséria. Eu costumo até dizer que passaram a ser pobre, porque antes pessoas não eram pobres, eram miseráveis. Hoje, 33 milhões de pessoas passaram a ser miseráveis novamente, né? Nessa última... Então, assim, o pensamento sindical nesse período, e aí veio depois o governo Dilma, né? E o sindicato sempre paralelo a todos esses projetos, né? O comportamento sindical em relação à luta em todo esse período, como que ele ficou ali? O sindicato estava contemplado com tudo que já vinha do governo, ou permaneceu aquela luta firme de ir Brasília, bate e volta, essas coisas? Não, o sindicato sempre permaneceu fazendo a luta. O sindicato sempre parou, apesar que tem muitas dificuldades, são multas que são estabelecidas, mas teve muitas lutas internas, teve paralisação, teve caminhada. Nós paramos aqui em Diadema, o Temer tinha acabado de assumir ali, nós paramos a imigrantes com os trabalhadores aqui de Diadema. Nós fizemos, ainda no governo Dilma, caminhadas na Anchieta, caminhadas na Marechal, nós fizemos várias atividades, atos. Então, esse sindicato ele vai ser sempre um sindicato ativo, um sindicato de luta, e vai atuar sempre em defesa dos trabalhadores, independente de quem for o governo. Agora, é diferente você ter um governo que ouve, que conversa, e um governo que não escuta os trabalhadores, porque é ruim esse período recente, o país ficou paralisado do ponto de vista da economia, não teve crescimento econômico praticamente, não evoluiu do ponto de vista de geração de emprego, os projetos, os programas sociais foram, como que eu diria, praticamente acabaram, né, ou sucatearam, tiraram os recursos da educação, da saúde, sabe, o programa habitacional Minha Casa Minha Vida não é mais para pobre, é para quem ganha, sabe? Então tem que voltar de novo esses projetos de infraestrutura, programas sociais, o ProUni tem que ser fortalecido, e isso é uma cobrança que o sindicato tem que fazer, porque o filho do trabalhador, né, nós queremos estudar também. Os nossos filhos que estão nas empresas, os filhos dos metalúrgicos, eles precisam ir para o banco da faculdade para ser um doutor, ser um advogado, ser um médico, ser o que ele quiser ser. E o ProUni é um projeto muito importante. O Minha Casa Minha Vida é outro programa importante que parou no tempo. Então o Brasil foi destruído durante esses 4 anos, e é difícil a reconstrução, e não teria que ser alguém
que não o Lula, com a capacidade de desenvoltura e a capacidade de diálogo, de articulação política para construir essa frente ampla que ele construiu, a frente ampla que a imprensa, a direita, a mídia falava muito no começo, olha, tem que ter uma frente ampla, porque eles queriam uma frente ampla, mas na frente ampla que eles desenhavam quando eles falavam, não tinha o Lula nessa frente ampla, e é impossível, do ponto de vista político, você ter uma frente ampla e não contar com o principal partido que lidera as pesquisas, que era o Partido dos Trabalhadores. Então, quem acabou fazendo a frente ampla com o maior número de partidos, isso foi muito importante para ganhar a eleição, no momento que a gente vive de ofensa à democracia, de retirada de direitos, de falta de respeito com a imprensa, sabe, de uma série de coisas, de discurso de ódio e tal, de tentar pacificar o país e buscar todas as forças políticas que pudessem fazer essa composição, aquelas forças políticas que tivessem entendimento que o que está em jogo, o que estava em jogo até o momento, que ainda está, é a democracia brasileira. É a possibilidade de, com esta, você ser um deputado, você ser um senador, você ser um governador, você ser como presidente Lula, o presidente da República, é só através do sistema democrático, do sistema político, só através da democracia. Sem isso, e sem a política, é impossível avançar para tantas coisas, para tudo aquilo que a gente está falando. Então, o fato do presidente ter sido presidente, o povo, como você fala, na construção na elaboração da sua fala, da sua pergunta, o povo foi lá, foi no espelho da água, e como que é hoje, depois disso. É uma outra história, mas a alegria, a emoção talvez seja maior. A significação, o significado histórico da vitória do Lula hoje é mais importante do que o significado que teve, não que não foi importante lá em 2002, quando ele se elege e assume em 2003. Por quê? Porque naquele tempo, por mais que ele representasse um projeto diferente do que ali estava, mas a democracia não estava sob ataque, as instituições não estavam sob ataque, o governo era um democrata, o governo Fernando Henrique, ele sempre respeitou as instituições. Então, isso a gente tem que louvar essas coisas. E hoje não, hoje é um momento terrível. Eu costumo dizer muitas vezes que o Brasil viveu, nesses 4 anos, do ponto de vista histórico, um momento mais sombrio do ponto de vista da história da democracia brasileira e das instituições. Agora, assim, eu criei um caminho aqui para a gente chegar, é exatamente isso que eu quero mesmo, sabe? Falar de tudo, falar de PLR, falar de tudo. Então, Lula se elegeu o segundo mandato, depois veio a Dilma, depois golpe, né? E aí, a gente, até chegar o nosso, você já falou um pouco aí, mas até chegar a nossa era, que é a era sombria, né? Que é a era do Bolsonaro, agora se acende a luz no fim do túnel, ou o túnel no fim da luz, a gente não sabe, né? Mas o sindicato, aí voltando a ver o papel sindical nesse período, em muitos momentos, inclusive você citou aqui, que foi parado a imigrantes, né, para fazer uma reivindicação. A mídia, tá? Até que ponto, na sua opinião, a mídia foi responsável por tudo que aconteceu nos últimos 4 anos? E por que eu vou formalizar melhor a pergunta? Quando os trabalhadores paravam a Anchieta, a imigrantes, a manchete que acontecia na mídia tradicional era trabalhadores param, os metalúrgicos param a Anchieta e atrapalha a vida do paulistano. Essa era a manchete, né? Nunca teria uma manchete assim na mídia, né? Trabalhador para a Anchieta para reivindicar o fim do imposto sobre o PLR. Trabalhador para a Anchieta para reivindicar o aumento de salário. Você entendeu? Então, a mídia, de alguma forma, na sua opinião, que é o sindicalista, na verdade, foi o cara que mais foi o escudo, o que mais sofreu em todos os períodos, porque onde ele ia tinha o patrão, né, que estava lá contra sempre, e a mídia. Na sua opinião, o que aconteceu nos últimos 4 anos tem responsabilidade da mídia também? A mesma mídia que hoje ela faz um trabalho mais conciliador? Eu acho que não vou me referir direto aos atos, mas eu acho que a pergunta ela é muito boa. Eu acho que a mídia tem uma responsabilidade, não só a mídia, mas a mídia brasileira, parte da mídia brasileira, da imprensa brasileira, que é muito importante dentro de uma democracia, tem que ter, ninguém está pedindo para a imprensa falar bem de ninguém, mas a grande mídia brasileira,
parte das instituições brasileiras se acovardaram e ajudaram com a negação da política. O Dallagnol, e aí é muito mais grave, não estou nem fugindo da pergunta que você fez com relação às mas a ideia é essa mesmo. É que eu acho que tem uma relevância e um significado maior. O que fez chegar a esses 4 anos, que é o que você está me perguntando, para mim foi isso. Uhum. Quando começa em 2013, quando os atos, era um ato para ser um ato pelo Vale Transporte, que era um ato legal, legítimo, que era um ato de pessoa, de trabalhadores ali, de estudante, e a direita acaba tomando conta, a esquerda acaba não podendo levantar uma bandeira lá, tal, eles começam a tomar conta da rua, movimentos financiados com financiamento, segundo informações de vários campos para financiar aquele movimento que chamavam de Brasil Livre, que de Brasil Livre não tinha nada. Depois a Operação Lava Jato, que ficou escancarado, que ela agiu, queria construir um projeto de poder, inclusive tentando passar a mão de mais de quase 3 milhões, e o Supremo Tribunal Federal ainda bem que não permitiu que isso acontecesse. Mas depois também o Dallagnol queria construir um monumento, alguma coisa do tipo lá no Paraná, e que simbolizasse uma pilastra em pé, erguida, e uma outra destruída. Aquela destruída seria a política, aquela em pé firme e tal seria a Lava Jato. Então, um projeto de destruição e de negação da política. E a mídia brasileira, ela foi conivente com isso até certo ponto, e ela ajudou bastante nesse processo de destruição. Então, tentaram destruir um projeto político, um homem, através da destruição de um homem, não conseguiram, que era destruir o presidente Lula, para a partir dele destruir um projeto político. Primeiro tentaram destruir, caçando, fazendo um impeachment, dando um golpe, né, na presidenta Dilma, que não cometeu nenhum crime, e depois fica tudo isso provado. Para enfraquecer o partido, prende a principal liderança do partido, e acha que com isso vai destruir, vai acabar com o Partido dos Trabalhadores. E desde a redemocratização do país, o Partido dos Trabalhadores sempre esteve ou em primeiro ou em segundo lugar. Segundo lugar terminou com o Collor, segundo lugar nas duas com Fernando Henrique Cardoso, e depois se elege primeira, segunda, terceira, quarta vez, e não governou o último mandato da presidenta Dilma. A presidenta Dilma tem uma aprovação melhor do que a do presidente Lula no primeiro mandato, depois que foi um processo de destruição, Eduardo Cunha e tudo mais, a história que a sociedade brasileira sabe. E depois nesse processo, respondendo diretamente com relação à mídia, eu acho que nesse processo com relação à mídia, eu acho que o que deixaram fazer com o presidente Lula, o cara não podia dar entrevista, gente. Eu nunca vi isso. O cara não podia dar entrevista, podia influenciar no resultado da eleição, e eles não aceitavam. Então, o neto do cara morre e o cara não pode, tem que vir no carro escoltado como fosse um bandido no enterro do neto. O irmão morre e não deixa ele vir visitar o irmão, e depois querem trazer o irmão para um lugar onde ele estivesse e trazer o irmão morto até ele. Ele falou, nunca vi isso, a primeira vez que o morto, que visita o vivo quando ele morre, ele fala isso aí, eu não vou fazer isso daí. É um absurdo. A forma como foi tratado o presidente Lula foi terrível. Agora, o que eu acho hoje? Eu acho hoje que tem que olhar para frente. Eu acho que hoje aqueles que... o presidente Lula não é um cara vingativo, não é um cara que vai ficar cobrando essas coisas. Você pode perceber, e você vai perceber durante o governo. Ele vai ter uma relação de respeito, como sempre teve com a imprensa, com a mídia, com os empresários, com o sistema financeiro, com todo mundo. Então ele não vai cobrar isso. Então acho que agora é hora de olhar para frente. Quem deixou de contribuir, quem contribuiu para que o país ficasse do jeito que está hoje, tem um papel maior ainda de contribuir para não deixar acontecer o que estava acontecendo nesses últimos 4 anos, e ajudar a fortalecer a democracia e ajudar a reconstruir o país, porque é com isso que a sociedade brasileira vai ganhar. O Brasil precisa voltar a gerar emprego, precisa ter política industrial, sabe? Precisa fortalecer os projetos sociais. Sabe? Precisa disso, isso todo mundo ganha. Então a imprensa brasileira sabe quão difícil é ter que ser xingado, as mulheres repórteres serem desrespeitadas a cada momento, porque o cara é machista, escroto, é um nojento, né? E não respeita ninguém. Nunca respeitou. Não era agora que ia respeitar, mas para derrotar o PT, para derrotar o Lula, tudo era possível. E não é derrotar o PT, não é derrotar o Lula. É derrotar um projeto da classe trabalhadora brasileira. E aí o Lula, ele não vai governar e nunca governou, não sei por que isso, é uma insanidade. O Lula nunca governou só para um lado. O Lula sempre governou e ouviu todos. Os banqueiros ganharam muito dinheiro no governo do Lula, os empresários ganharam muito dinheiro, empregaram. Sabe, o Brasil, o povo vivia mais feliz, podia comer melhor, reduziu a pobreza, tirou o país do mapa da fome. Reconhecido pela ONU, tudo isso. Então, assim, que crime esse homem fez
para passar por tudo isso. E ele diz uma coisa muito importante: eu estou preso, mas quem está sofrendo é o povo brasileiro, porque eu estou aqui e o povo brasileiro está passando fome. Esse povo é que precisa ser libertado, e para libertar esse povo tinha que tirar esse cara que estava no poder para poder ter programas sociais, para poder voltar a ter emprego. É uma responsabilidade tremenda que o presidente tem, mas também ele tem muita capacidade e competência e uma equipe muito boa, certamente, que ele está montando para poder dar conta de resolver esses problemas, essas sequelas da sociedade. Na verdade, eu acho que a mídia nesse período, Lula, 8 anos de Lula, aí Dilma com o mandato depois do golpe, né? Depois a eleição que a mídia contribuiu para eleger o Bolsonaro, e o desastre que foi, esse desrespeito que teve com o jornalista, com o negro, com o índio. Eu acho que a mídia, toda essa história que a gente tenta deixar no passado, muita gente aprendeu com ela também, né? A própria mídia hoje, porque nunca aconteceu de um presidente ser tão insano e tratar pessoas tão mal, né? E não representar de fato a sociedade como um todo. Então, assim, eu acho que aprendeu, vai ficar no passado? Vai, mas é uma história de muito aprendizado também, né? Eu só queria, antes de você fazer a próxima pergunta, só para mim entrar num ponto que eu acho que seria importante para completar essa parte, que eu acho, eu acho que o que eu talvez não falei aqui é que o que aconteceu nesse período todo foi a negação da política. Que todos aqueles que fizeram isso, que aprendam de uma vez por toda que não dá para negar a política. Não dá para negar a política. Se não é através da política, é através de regimes totalitários que ninguém quer. Então, quando eu falo assim que é hora de olhar para frente, é que todos hoje têm a possibilidade de deixar tudo isso. A gente não pode esquecer o que aconteceu, mas de olhar para frente para construir juntos. Exatamente. Isso que estou falando, esse alicerce, essa base que aconteceu, todo esse embrulho que teve mídia, que construiu essas pessoas que hoje estão que foram para as ruas aí sem saber o que de fato estão fazendo, que criou no meio de tudo isso radicais, que criou no meio de tudo isso pessoas que sem pautas e que apenas colocando ódios entre religiosos, entre pessoas, colocando à frente maldades em nome de Deus. Isso eu espero que fique no passado e que muitos que até contribuíram com isso aprendam, né, que a sociedade ela precisa ter de fato todos os lados, né? Tem que ter todas as representações. O ministério que o Lula criou nesse governo, ele representa de fato a sociedade, tá? O Brasil não pode viver achando que no governo Bolsonaro ele achava que o índio tinha que vir para a cidade, né? Porque o índio já era civilizado, né? Então, assim, ele esnobava de várias classes sociais, e é exatamente por isso que a sociedade tirou ele. Mas eu quero entrar agora em 2 assuntos. O tempo passa muito rápido, né? Quando o assunto é bom e as pessoas interagem bastante, mas tem 2 assuntos que eu... primeiro, assim, reforma trabalhista, né? O Brasil tinha até 2017 um sistema de lei trabalhista que tinha mais proteção ao direito dos trabalhadores, né? Daí veio em 2017 foi criada a lei 13467, 2017, né? Isso com o governo Temer, né? Então a reforma trabalhista veio, criou, flexibilizou jornada de trabalho, criou o trabalho intermitente, home office, sabe? Fez um estardalhaço aí nos direitos dos trabalhadores. Depois veio o Jair Bolsonaro, que retirou o Ministério do Trabalho, né? Ele acabou com o Ministério do Trabalho porque ele entendia que os trabalhadores no Brasil tinham muito direito e o trabalhador com muito direito não gerava emprego. Então ele preferia emprego, menos direitos e mais empregos. Então, no final deu tudo errado, não teve direitos, os trabalhadores perderam todos os direitos, né? Não teve emprego, né? O Brasil tem 33 milhões de pessoas que passam fome, né? Durante o governo Bolsonaro, mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, isso porque os dados não mostram os verdadeiros empregos de carteira assinada. Eles incluem as pessoas que trabalham como pequenos empreendedores, motoboy, pessoas que resolveram vender alguma coisa, que criam um MEI, eles acabam colocando ali como se ele tivesse empregado, né? Se tirar tudo isso, o saldo de emprego no governo Bolsonaro vai vir praticamente para zero.
Aí o Lula se elege presidente novamente, entendeu? Né? Então, na sua opinião, como sindicalista e um dos sindicatos mais representativo do Brasil, você acha que a reforma trabalhista vai ser mudada para voltar ao que era antes? Eu acho que ela não volta a ser o que era antes. Mas porque reformas... Não é que não é possível ser feita reforma. Agora, as reformas, quando você faz uma reforma dessa, você tem que envolver os trabalhadores, você tem que envolver sindicatos, você tem que envolver as centrais sindicais, você tem que envolver empresários, você tem que envolver sindicatos que representam os empresários. Não dá para você mudar e as pessoas que têm a ver direto com aquilo, que são as beneficiadas ou prejudicadas, dependendo de como for, elas não participaram da mudança. Como é que ela vai discutir a sua vida e não chama você para discutir sobre ela? Não chama um representante dos trabalhadores para discutir. Então, eu acho que tem coisas que o mundo, a história, eu falei, ela é feita de ciclos, né? Tem um momento da história que a gente discutia a reestruturação produtiva como uma coisa mais profunda que estava acontecendo naquele momento. Hoje, aí você começa a discutir novas tecnologias, indústria 4.0, o carro elétrico, mas para isso, como que faz? Você vai ter uma transição, não tem outros companheiros meus que falam bem a respeito desses assuntos. Então, é uma outra discussão, mas você envolve as pessoas para discutir. Agora, por exemplo, o trabalho remoto. O trabalho remoto, ele sempre existiu. Ele vai continuar existindo, ele não muda, porque muitos trabalhadores, dependendo das condições que ele trabalha, ele gosta. O que precisa? É de ter uma regulação melhor nas coisas. Por exemplo, se o cara vai trabalhar de home office na sua casa, em quais condições ele vai trabalhar? Ele vai ter os equipamentos corretos? Ele vai poder ter os direitos deles garantidos? Se ele cair na escada da casa dele, se machucar e quebrar a perna, ele vai ter direito? Porque é um acidente de trabalho que ele está trabalhando em casa. Que condição vai ter? Ele vai ter as condições ergonômicas, técnicas também para ele trabalhar e exercer a função dele. Ele vai ser aportunado em casa 10 horas da noite ou de madrugada ou qualquer hora pelo chefe para cobrar serviço dele. Tem como fazer esse acompanhamento? Tudo é uma questão de organização e de regulação. Por exemplo, ninguém vai acabar com um aplicativo. Uma loucura que fala na capa, não, é contra. Não tem como ser contra essas duas coisas que acontecem. É como se quando teve a Revolução Industrial, as pessoas falassem que a partir dali você tinha que quebrar as máquinas para resolver o problema que não ia resolver. Né? Você sai daquele. Você cria. O que acontece? Você precisa ter regulação nas coisas. O que não dá é para o trabalhador de aplicativo trabalhar o dia inteiro. Sabe? E ele aluga um carro, paga o aluguel, tira o dinheiro do que ele ganha do aplicativo, paga a parte do aluguel do carro e pouco sobra, às vezes, tem para ele comer, porque tem uns que trabalham e além do trabalho dele, faz um bico fazendo aquilo e outros que dependem só daquilo. Se o carro quebrar, e o trabalhador que é um motoboy, e o cara da bicicleta que carrega a comida lá nas costas com fome, muitas vezes nem almoçou no dia, está carregando, tudo bem, está trabalhando. Mas se a bicicleta dele quebra, se ele sofre um acidente na rua e é atropelado, como que fica isso daí? Não precisa ter uma regulação para que esse trabalhador tenha direito? É preciso ter várias formas de trabalho, a sociedade vai evoluindo, as coisas vão mudando, e o mundo do trabalho ele muda constantemente. Agora, é preciso que tenha regulação para que esses trabalhadores não trabalhem igual escravos, para que eles tenham direitos, porque só quem ganha nesse caso são as empresas de aplicativo, que enchem o bolso de dinheiro explorando o suor, o sangue do cara ali, e se ele sofrer um acidente e quebrar a perna, o filho dele vai passar fome, porque ele não vai ter como ser assistido pela assistência social. Isso é um crime. Isso é um crime, não pode. Tem que ter regulação. Ele tem que ter algum direito. Não tem como ele não ter nenhum direito. Ou seja, na reforma trabalhista, apesar de todas as modificações que teve, é uma esperança do movimento sindical que eu vou abrir um parêntese, essa escravidão moderna e fechar o parêntese, né, que são os aplicativos, ela seja regulada para que ele possa ter PLR, direito, porque hoje isso não se enquadra em lei nenhuma, né? O aplicativo, a pessoa não tem horário para trabalhar, vai qualquer hora, e quando ele desliga o aplicativo, ele perde o direito de ir. Então, isso pode ser regulado. É uma pauta, é isso? Eu acho que tem que ser discutido, tem que sentar. Tem um PLR, o cara trabalha de home office lá, o cara entrou lá, ele tem a jornada de trabalho que é marcada por ele lá. Só que esse cara, muitas vezes, ele não recebe um PLR, ele não consegue ter uma hora de almoço, porque ele almoça ali ao lado do computador. Então, tudo isso pode virar uma nova pauta das leis trabalhistas. Para a CLT,
Nós estamos falando de aplicativo, mas tem muitas outras. Todo o conjunto de regras que tem que precisam ser regulados, que precisa ser mudado, precisa ter a participação dos trabalhadores, os trabalhadores precisam ser ouvidos. A representação dos trabalhadores precisa ser ouvida. Eu acho que precisa rediscutir. Acho que precisa rediscutir. Tem coisas que eu acho que talvez que possa continuar. Eu acho que tem coisas que precisam mudar, que precisa melhorar, precisa ter uma outra forma de regulação. E aí eu estou falando nesse sentido de forma geral. Do ponto de vista dos aplicativos, eu acho que tem que ter uma regulação. Eu acho que não é justo, eu tenho certeza. Não é justo que um trabalhador, por exemplo, o cara, mais uma vez, o cara está entregando aquele negócio lá nas costas, lá na bicicleta. Se ele ficar com problema de coluna, nós temos uma convenção coletiva que você tem a doença ocupacional, que você se afasta, e o trabalhador. Mas eu vou para além disso. E se for uma coisa mais gritante, ele sofreu um acidente, ele trabalha na rua, constante, ele pode correr. Não tem recolhimento para o INSS. Ele vive numa situação de insalubridade constante e não tem nem nada que protege ele, precisa ter algo. É preciso ter um emprego, mas é preciso ter alguma lei que dê um pouco de proteção para o trabalhador. Isso tem que ser assim. Eu acho que não dá para as coisas serem a revelia nem de um lado nem de outro. É preciso ter um bom senso. Espero que com o ministro do Trabalho novo agora recriou novamente o Ministério do Trabalho. O governo é um governo de diálogo. O sindicato é um sindicato que cobra, então vai cobrar. Eu acho que tem que sentar, tem que tentar construir alternativa, tem que tentar rediscutir. E discutir para encontrar caminho. Onde que é possível mudar para criar uma regulação que seja importante para todos? Ninguém quer uma regulação. Vai fazer uma regulação que o sindicato está discutindo, vai prejudicar todos os empregos. Não, ninguém quer discussão. O sindicato, e eu entendo que as partes evoluíram muito do ponto de vista da relação capital e trabalho, para entender que as partes todas são importantes. A discussão, ela não pode ter só o sindicato. Mas também ela não pode ser feita só com os empresários. Ela não pode ser feita com os empresários. Ela tem que ser tripartite, sabe? Ela tem que ter a sociedade. Porque tem que pensar a tecnologia melhorando a vida dos empresários, da produtividade, mas a tecnologia não pode escravizar a outra ponta, né? Então a reforma tem que se atualizar também nesse aspecto, né? Eu costumo dizer que aí eu viajo um pouco às vezes quando eu falo que o sistema ele muitas vezes ele não tem sensibilidade humana, né? Aí eu estou falando do sistema e eu estou falando disso no mundo, não é aqui. Estou falando por que não tem. Às vezes eu falo, mas você acha que... Eu falo, é porque o cara nunca está contente em ganhar muito. Eu quero falar, mas como que ele nunca está contente em ganhar muito? Eu falo, é porque eles querem ganhar tudo, e ganhar tudo é tirar todos os direitos sociais das pessoas para que elas trabalhem de graça. Na pior condição possível, aquilo é você ter um exército de reserva de trabalhadores desempregados, de muita força de trabalho, e isso em abundância. Mas isso gera um sistema de miserabilidade nas pessoas. Quanto mais miseráveis, mais poucos ricos, né? Para que elas se sujeitem a trabalhar de qualquer forma, de qualquer jeito, e recebendo qualquer valor. Não recebendo o valor correto pela sua força de trabalho. Então, é preciso ter um bom senso, uma regulação, sabe, uma discussão madura. Ninguém quer uma discussão. E aí, quando eu falo de sensibilidade humana, é porque o cara está pensando em ganhar dinheiro, não está pensando em sensibilidade humana. O cara fala assim, Cláudio, mas por que, como assim? Essa coisa que o cara não tem sensibilidade humana. Eu falo, olha, quando o cara está doente, que às vezes ele pode até estar com câncer, às vezes ele tem estabilidade pela convenção coletiva. Se não tiver organização na fábrica, às vezes o empresário manda embora. Não são todos. Tem muitos empresários sérios, é importante ficar claro. Mas tem muitas pessoas que demitem o trabalhador doente. Então, onde tem sensibilidade? E ainda culpa o trabalhador. E o empresário, ele é um capitalista. Eu não estou dizendo que está errado. A natureza dele é essa. É ganhar dinheiro. Ele não quer saber se o seu filho está doente, se você está doente, se a mulher está grávida, se o cara paga aluguel. Ele fala para você, ô Zé, você é meu comandante lá na produção, você é meu supervisor, eu quero que você demita 50 pessoas. Aí você fala assim, ô patrão, mas o João, o José, o Antônio, isso não pode demitir. Falou, ó, eu não estou falando de José de Antônio, não sei nem quem é esses caras, eu estou falando de 50. Você tira 50 para mim, e se você não tirar esse Zé, esse Antônio está no meio, então eu vou te tirar, porque eu vou pôr outro cara que vai tirar. Ele vai contar então, assim, até o 50. sistema funciona assim, é lógico. Que pode, eu não estou falando de forma exagerada, como é que eu diria, sabe, tem pessoas sérias, tem pessoas que agem com certo cuidado, sabe, mas não é todo mundo, infelizmente o mundo não é feito dessas pessoas só. Então... Agora, assim, a gente viu nós já estamos quase aqui já chegando já ao nosso
nosso tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui também. Porque teve algumas coisas que foram promessas, né, na campanha, assim, o Lula vai ser eleito, vai mudar a reforma trabalhista, e a gente viu que nos últimos 4 anos, durante o governo Bolsonaro, aumentou bastante o número de pessoas pedindo, né? Você para num farol, as pessoas vêm, mostra lá a plaquinha, né? Estou passando fome, eu preciso de ajuda. Você está sendo mais abordado na rua com esse tipo de gente. Então, assim, a reforma trabalhista, ela criou uma situação de desemprego, 2017 para cá. E aí, dia 13/11/2019, foi criado a reforma da Previdência, que foram 2 temas muito recorrentes na campanha, e que as pessoas criaram uma expectativa de que no governo Lula isso ia mudar. Então, hoje, assim, primeiro, você não consegue contribuir para o INSS, porque se você é autônomo, você vai, mesmo que você tenha um mês, se você contribuir só aquele percentual, para efeito de aposentadoria não vai dar certo, né? Se você trabalha autônomo, muitas vezes você não tem nenhum MEI, você não recolhe, né? O emprego passou a durar menos, né? Ou seja, se eu não tenho emprego, se eu não recolho para o INSS, eu não vou me aposentar também. Então, com a nova reforma da Previdência, onde você tem uma idade mínima para a mulher de 62 anos e a idade para o homem de 65, né? E o homem tem que trabalhar pelo menos 40 anos e a mulher 35, acabou a aposentadoria para os trabalhadores em geral, né? Como que fica aí a expectativa em relação a todas as promessas que foram feitas durante a campanha? Você acha que muda alguma coisa? Eu sei que tanto a reforma trabalhista como a Previdência são emendas constitucionais, né, que envolvem Congresso, Senado. Mas será que dá para ter um decreto, alguma coisa, na sua opinião, como sindicalista, que possa ou revogar, porque não é cláusula pétrea, algumas coisas, pode ser revogada, né? Ou acrescentar alguma coisa, mudar a forma de cálculos da questão trabalhista, melhorar da questão previdenciária, melhorar a reforma trabalhista, para que uma coisa se encaixe na outra, a pessoa possa ter emprego e aposentadoria? Você acha que é possível isso? Eu costumo dizer que as pessoas precisam ter emprego, trabalho e renda para viver com dignidade, né? Então, exatamente. Primeiro, eu acho que é possível, sim. Eu acho que eu não estou falando de você pega e você revoga, você dá um cavalo de pau. Não, eu acho que você tem que envolver os principais atores e conversar. Eu acho que tudo precisa ser discutido. Eu acho que... E aí, Zé, isso tem que ter a cobrança. Os movimentos sociais, o movimento sindical organizado tem que cobrar essas alterações, essas mudanças. O que é possível mudar dentro da reforma, dentro de um campo que possa sentar empresários, trabalhadores, governo, sindicato e discutir o que é possível construir para melhorar a vida do povo. A reforma da Previdência e a trabalhista foram erradas porque, primeiro, se você faz da forma que faz, sem envolver as pessoas, e se você faz dizendo que é para gerar 3 milhões de emprego e não gera, e é mentira, e se você faz a reforma da Previdência dizendo que é para ter superávit, porque você tem um rombo, e é mentira, porque se você não tem emprego de qualidade, o cara é autônomo, o cara não contribui, e se o cara ganha pouco e trabalha intermitente, ele trabalha um dia por semana e for contribuir de acordo com o que ele ganha muito pouco, quase não que não consegue aposentar. O que faz você ter receita é você fazer a economia crescer, é gerar emprego. Quanto mais emprego, mais a pessoa vai contribuir. E é lógico, e corrigir, de repente, as irregularidades que eventualmente possa ter, seja de aposentadoria, se tiver, ou de fraude, do que tiver, tem que ter um cuidado, lógico, tem pessoas que sofrem consequências sem dever nada, não é isso. Mas ser feito de forma séria e discutir o que é possível fazer para que não seja desumano a forma de tempo, sabe, de contribuição, é envolver mais pessoas. Você tem uma sociedade que as pessoas vão tendo mais longevidade, é lógico que é fato, mas precisa ter o cuidado ali também de repente, você não tem uma sociedade que vai trabalhar, nem contribuir, porque o que ganha é tão pouco que ela não contribui suficiente para você tirar, ter um superávit ali e não ter um rombo ali na Previdência, e ter emprego, ter saldo. Então é uma matemática, são trabalhos e tarefas difíceis que o governo tem, mas que, como eu disse para você no começo, o governo é muito responsável, tem uma equipe muito boa. Agora tem que ter também, os movimentos organizados têm que cobrar. O governo prometeu, a gente sabe que o governo está sentando na cadeira, está arrumando as coisas, está passando momentos delicados porque
esse cara que governou o país, ele não governou o país, na verdade, ele brincou com a sociedade brasileira, destruiu o país, destruiu tudo que tinha sido construído por os vários governos que passaram. Ele destruiu. Última coisa que falta destruir, e ele tem tentado fortemente, é a democracia brasileira. E ele não vai conseguir. A nossa última pergunta era sobre democracia. Então já fala. Sem a democracia, não é possível construir tudo isso que eu estou dizendo, que já foi construído, parte disso foi construído, muita coisa foi construída e ele destruiu. E aí ele quer destruir a democracia ao todo tempo, o tempo todo ele lutou para destruir a democracia, e os seus seguidores deram um retrato disso no último domingo, né? Com aquele ataque vergonhoso do ponto de vista nacional e internacional, que a sociedade brasileira, mesmo aqueles e aquelas que votaram no Bolsonaro, não são todos que concordam com aquele tipo de absurdo. A sociedade brasileira não vai aceitar, não vai tolerar. O sindicato, por exemplo, tem que defender, e a minha posição é que a gente tem que defender com toda a firmeza, com toda a nossa força, a democracia brasileira. Porque defendendo a democracia brasileira, a partir dela você pode defender todos os outros direitos que nós temos e avançar ainda mais. Agora, sem democracia, você não tem direito, você não tem um podcast de Cara com Zé aqui para a gente conversar, você não tem imprensa livre, você não tem trabalhador organizado, você não tem sindicato organizado, você não tem movimento social, você não tem direitos. E é isso que eles tentaram destruir o tempo todo, mas a sociedade brasileira, as instituições têm funcionado muito bem, têm dado os recados. As pessoas precisam pagar um preço por isso também, precisam ser punidas. Estão começando a ser punidas, a serem presas, mas é preciso muito mais que isso. É preciso que os financiadores desses golpes, desses empresários que financiaram e outras pessoas, que paguem por isso, porque isso não é uma ofensa ao presidente Lula, a uma ideologia política, a quem ganhou a eleição. Não é a destruição de um prédio, é a destruição de um sistema que assegura uma sociedade com direitos, com uma Constituição, que é a cartilha que reza ali os direitos e deveres de cada um, de cada uma. Então, assim, a ofensa é contra a democracia brasileira. A destruição naquele dia não foi uma ofensa dos prédios. Os prédios você faz... A democracia não é construída de concreto, não é feita de arquitetura, é feita de sonho de pessoas, de luta, de suor, de sangue de pessoas que tombaram. E é por tudo isso que nós temos que continuar firme lutando, acreditando que é possível olhar para frente e construir juntos. Beleza. Claudio, eu quero agradecer. Eu sei que a gente tem assunto para um podcast de 3 horas, né? Mas eu quero agradecer de coração, tá, por você ter vindo participar aqui do De Cara com Zé. Contribuiu bastante, tá? Pode deixar seu comentário aí, tá? Se inscreva aqui, tá? No canal De Cara com Zé, tá bom? Se inscreva nos canais aí do Zé Mourão, TikTok, Zé Mourão Oficial, do Quai, no Instagram. E eu agradeço aí, tá? Você ter aí deixado aí os seus afazeres para vir aqui para a gente dialogar. E eu tenho certeza que ajuda bastante no processo democrático, é verdade. A gente tem que continuar com esse país democrático para a gente poder ter esses espaços, né, para conversar. Tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, Zé, e estou à disposição. Acho que espero ter contribuído, espero poder contribuir sempre que for necessário. Eu acho que o povo brasileiro não merece estar passando por o que tem passado, e o que a gente precisa, a sociedade, todas as pessoas de bem desse país que acreditam num país melhor, sem fome, sem miséria, sem desemprego, um país com as pessoas vivendo melhor, vivendo feliz, tendo emprego, tendo trabalho, tendo renda para viver com dignidade, sabe? Podendo os filhos do pobre, podendo voltar a cursar, a sentar no banco da universidade, ser um advogado, ser um médico, ser o que ele quiser ser, sabe? Que os negros não sejam discriminados, não sejam, vítima de racismo na periferia, não sejam assassinados, que as mulheres não sejam, violentadas, agredidas fisicamente ou verbalmente, que a gente tem uma sociedade civilizada, como é o que todo mundo sonha. Então, é para isso que nós lutamos a vida toda, que a gente possa oferecer para os nossos filhos, para as próximas gerações, uma sociedade melhor, seja com esse governo que nós acreditamos que é com ele que começa, mas com todos aqueles que passaram, que defenderam a democracia. O presidente Lula, às vezes, que perdeu as eleições, ele voltou para casa e depois, 4 anos depois, voltou para disputar e respeitou o resultado. O amor venceu. A democracia prevalece e esse país vai mudar, com certeza, com a vontade do povo brasileiro e a competência e com a bênção de Papai do Céu, para que a gente possa fazer um país melhor para todo mundo. Para os empresários, para o trabalhador, agora, principalmente para os mais pobres, que é quem mais precisa, né, Zé? E fico à disposição sempre que precisar aqui, espero ter contribuído.
Tá bom. Obrigado, Cláudio No. Obrigado, gente. Até o próximo De Cara com Zé. A gente se vê por aí. Valeu!